Fala, galera apaixonada pelo Vitória. Chega mais porque o papo de hoje é sério e direto sobre o planejamento do nosso rubro-negro para a sequência da temporada de 2025. O torcedor que acompanha o clube de perto já percebeu que tem coisa que não está batendo, principalmente no que diz respeito à montagem do elenco. E olha que o tempo para trabalhar não faltou, mas parece que mais uma vez o clube está perdendo timing e repetindo velhos erros. O Vitória volta a campo na terça-feira, às 9h30 da noite, jogando no Barradão contra o Confiança, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Um jogo importante, que vale muito para a temporada, mas que vai ser disputado com um elenco limitado. Isso porque os reforços recém-chegados, como Rubens Rodrigues, Renzo Lopes e Thiago Couto, ainda não poderão atuar. O motivo? O prazo de inscrição na competição terminou no dia 6 de junho, e os caras chegaram depois disso. Ou seja, mesmo com todo o planejamento, o clube não conseguiu antecipar essas contratações a tempo de utilizá-los num jogo mata-mata. Já no sábado seguinte, dia 12, o Vitória encara o Internacional, no Beira-Rio, às 4h30 da tarde, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Aí sim os reforços poderão estrear. Só que o problema não é só esse. O torcedor que acompanha de perto o dia a dia do clube sabe que existe uma preocupação ainda maior, a falta de peças para posições cruciais, especialmente a lateral esquerda. Hoje, o elenco do Vitória conta basicamente com apenas um jogador de origem para a lateral esquerda, Maicon Jesus. Um garoto de apenas 19 anos, contratado no fim da primeira janela, lá em abril. O Maicon ainda não tem nenhuma experiência relevante no profissional. Tem apenas 19 partidas na carreira, a maioria por equipes menores, disputando o Campeonato Paulista, e mesmo assim com pouquíssima minutagem. Para ter uma ideia, ele só jogou 45 minutos contra o Cruzeiro, e isso só aconteceu por conta da lesão do Jamerson, titular da posição. Além de Maicon Jesus, as outras opções são improvisações ou jogadores da base sem rodagem. O Cauã Vitor, por exemplo, vem da base e nunca atuou profissionalmente. O Zé Marcos já foi utilizado improvisado na função, e até o Cáceres, lateral direito, já foi cogitado para jogar do lado oposto. Isso sem falar na possibilidade do Mateuzinho voltar a atuar por ali, o que também seria um improviso. Ou seja, o Vitória chega ao reinício da temporada com um elenco extremamente frágil na lateral esquerda. Uma posição fundamental no futebol moderno, onde os laterais participam tanto da defesa quanto da construção ofensiva. E o clube simplesmente não conseguiu contratar um nome confiável para o setor. E não foi por falta de tempo. Desde abril já se sabia que o Hugo não faria mais parte dos planos do técnico Thiago Carpini, e mesmo assim nada foi feito. A lesão do Jamerson aconteceu no dia 12 de junho. Hoje já é 6 de julho. Estamos falando de 24 dias sem uma resposta do clube no mercado. Se a gente for mais a fundo e considerar que o clube parou por cerca de 15 dias por conta das férias obrigatórias dos jogadores, e voltou aos treinamentos no dia 27 de junho, mesmo assim já se passaram quase 10 dias de atividade sem um lateral esquerdo. E o clube continua estagnado, sem reposição para a posição. Agora pense comigo, se um lateral for contratado hoje, ele ainda vai ter que passar por exames médicos, se adaptar ao novo clube, entender a metodologia do treinador e entrar num ritmo competitivo. Com sorte, ele vai conseguir treinar com o elenco nos dias 10 e 11. Depois disso, já tem jogo sábado. Domingo é regenerativo. Segunda-feira pode até ter treino, mas com deslocamento, ainda não se sabe se o clube vai direto para o Rio de Janeiro, onde encara o Botafogo depois do jogo contra o Internacional. E mesmo que fique no Rio, são pouquíssimas sessões de treinamento. Tudo muito corrido. Só depois do dia 27 de julho o Vitória terá uma semana cheia de treinos. Ou seja, o jogador que chegar agora vai entrar num elenco em atividade, com o campeonato em andamento e com pressão por resultados. Não vai ter tempo de adaptação, de entrosamento. Vai ser lançado no fogo. A gente não pode tratar isso como normal. Não dá para fingir que está tudo bem quando o clube teve mais de um mês para contratar e não conseguiu. Desde a eliminação na Copa Sul-Americana, no dia 28 de maio, que o Vitória já deveria estar trabalhando forte no mercado.
São 39 dias desde então. E se voltarmos ainda mais, para o início do planejamento, no dia 1º de maio, quando o clube começou a pensar na reformulação do elenco, são 66 dias. 66 dias para contratar um lateral esquerdo e nada foi feito. E o problema não está só na lateral. O ataque também sofreu perdas importantes. O clube perdeu Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Mosquito e Janderson. 4 atacantes que, mesmo não sendo unanimidades técnicas, eram peças que compunham o elenco. Hoje, não há opções confiáveis pelos lados do campo. E isso sem falar nas outras posições carentes, como volante e zagueiro pelo lado esquerdo. Mais uma vez o Vitória começa uma fase decisiva da temporada sem ter suprido suas principais carências. E mais uma vez isso expõe a lentidão do departamento de futebol. Não é a primeira vez que o clube enfrenta esse tipo de problema. A sensação é que o Vitória sempre chega atrasado no mercado, sempre demora a tomar decisões, e acaba tendo que correr atrás do prejuízo no meio da competição. A torcida entende que o clube passa por dificuldades financeiras. Ninguém aqui está exigindo contratações milionárias. Mas o mínimo que se espera é planejamento, é antecipação. Até porque, neste último mês, o Vitória recebeu recursos com as vendas de Janderson, Wagner Leonardo e Alisson Santos. Então, além da cota que já recebe regularmente, teve uma entrada extra de dinheiro. Era uma oportunidade para se organizar melhor, agir rápido e garantir reforços que chegassem a tempo de participar da retomada do Brasileirão. O ideal seria que esses novos jogadores já estivessem integrados ao elenco desde o dia 27 de junho, quando o grupo se reapresentou. Isso daria tempo para treinarem juntos, se adaptarem às ideias do técnico, e começarem o Campeonato Brasileiro com um time mais forte, mais competitivo. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. O cenário que temos agora é de um time que vai iniciar a maratona de jogos da Série A com buracos no elenco, com improvisações e com jogadores chegando em cima da hora. Tudo isso aumenta a pressão sobre o time e sobre a comissão técnica. E o torcedor, mais uma vez, vai ter que se contentar com soluções emergenciais, torcendo para que algum jovem da base consiga segurar a bronca, ou que algum improvisado consiga dar conta do recado. E se engana quem pensa que tudo isso é fruto apenas de limitação financeira. A gente sabe que dinheiro pesa, claro que pesa, mas quando há planejamento, quando há organização e agilidade, muita coisa pode ser feita. O problema do Vitória vem se mostrando muito mais estrutural, muito mais ligado à forma como o departamento de futebol tem conduzido suas decisões e priorizado as ações de mercado. Essa demora, essa morosidade na hora de fechar com jogadores, essa dificuldade em encontrar alternativas viáveis, tudo isso faz parte de um padrão que a torcida já conhece bem e que, infelizmente, se repete temporada após temporada. Se fosse apenas uma posição carente, dava até para entender. Mas o Vitória está precisando de reforços em várias frentes. Falta lateral esquerdo, falta ponta, falta um volante que saiba sair jogando, falta um zagueiro canhoto para equilibrar a saída de bola. E se a gente for puxar o histórico recente do clube, não é de hoje que essas deficiências estão expostas. Já na primeira parte do Brasileirão, o torcedor via claramente que o elenco era curto, que havia posições frágeis e que, mais cedo ou mais tarde, os buracos iam aparecer. E foi exatamente o que aconteceu. A comissão técnica, por mais competente que seja, não faz milagre. O Carpini está tentando montar um time competitivo com as peças que tem, buscando alternativas dentro de um elenco limitado. Mas o trabalho do treinador só funciona quando ele tem matéria-prima de qualidade, quando há diversidade de opções, quando ele pode mudar uma partida com substituições certeiras. Do jeito que está, ele é obrigado a improvisar, a apostar em atletas que ainda não estão prontos ou a repetir esquemas que não funcionam, tudo isso por falta de recursos humanos. E o mais frustrante é que dava para ter feito diferente. Dava para ter se antecipado. Desde abril, o clube já sabia que teria que reformular o elenco. Desde abril já estava claro que o Hugo não seguiria como opção na lateral esquerda. Desde abril a gente já via que o ataque precisava de mais velocidade, mais profundidade, mais capacidade de desequilíbrio. E mesmo assim,
Passamos 2 meses vendo o tempo passar, vendo oportunidades escaparem, enquanto a diretoria seguia negociando com Marlon e mais Marlon, sem conseguir concluir nada. Essa obsessão por um nome só, essa insistência em negociações que não andam, mostra uma limitação na estratégia de mercado. O Vitória precisa diversificar os alvos, precisa ter um plano B, um plano C, e não pode ficar travado esperando um jogador dizer sim. Enquanto isso, os jogos vão chegando, os pontos vão sendo disputados, e cada tropeço pode custar muito caro lá na frente. O torcedor está cansado de ver esse filme. O filme do time que entra na Série A com o elenco incompleto. Do time que começa o campeonato buscando entrosamento no meio da competição. Do time que, quando começa a reagir, já está atolado na parte de baixo da tabela, pressionado, correndo atrás do prejuízo. É sempre a mesma história. Enquanto a diretoria não entender que o futebol precisa de decisões rápidas, assertivas e com visão de futuro, a gente vai continuar patinando. E veja bem, isso não apaga os méritos da atual gestão. Ninguém aqui está dizendo que o trabalho do presidente é ruim. Muito pelo contrário. O Fábio Mota fez um trabalho importante fora de campo. Recuperou a autoestima da torcida, promoveu melhorias estruturais no clube, colocou as contas em dia, investiu na base, trouxe projetos como a Arena Barradão, que tem tudo para ser um divisor de águas no futuro. Isso tudo é louvável. Mas a parte esportiva, a montagem do elenco, a gestão do futebol em si, ainda deixa muito a desejar. E a crítica aqui é construtiva. Porque se o extracampo está funcionando, o futebol também precisa acompanhar. O torcedor quer ver o Vitória competitivo, quer ver o time jogando de igual para igual contra os grandes, quer ver um elenco forte, com alternativas no banco, com jovens sendo lançados na hora certa, e não por desespero. Quer ver uma equipe que entra em campo preparada, entrosada, sabendo o que fazer, com peças encaixadas e funções bem definidas. Mas do jeito que está, o Vitória vai encarar o retorno do Campeonato Brasileiro com um elenco remendado. E logo numa sequência duríssima. Enfrenta o Internacional fora, depois o Botafogo, e em seguida já tem outro confronto pesado. Ou seja, não vai ter tempo de respirar. E se o time não estiver minimamente pronto, os resultados negativos vão aparecer. E aí, meu amigo, começa a pressão, começa a cobrança, e tudo aquilo que poderia ser construído com calma vira desespero. O Maicon Jesus, por exemplo, pode até ter potencial. Pode ser um jogador promissor, bem avaliado internamente, elogiado pela comissão técnica. Mas ele não pode ser a única opção. Um garoto de 19 anos não pode carregar a responsabilidade de ser o único lateral esquerdo do elenco numa Série A. Isso é jogar o menino no fogo. E se não der certo? E se ele sentir o peso? Quem vai entrar no lugar? Vai improvisar mais uma vez? Vai queimar etapas na base? É exatamente por esse tipo de situação que a montagem do elenco precisa ser feita com mais visão. E quando a gente fala de planejamento, é disso que se trata. De pensar à frente. De prever cenários. De saber que lesões vão acontecer, que suspensões fazem parte do jogo, que o elenco precisa ter profundidade. E isso não se resolve só com esforço. Precisa de organização, de metodologia, de conhecimento de mercado. O torcedor quer ver resultado. Quer ver futebol de verdade. E para isso, precisa de reforços. Reforços que cheguem com tempo para se adaptar, que tenham um perfil adequado, que agreguem ao grupo. Jogadores com rodagem, com experiência em competições grandes, que entendam a responsabilidade de vestir a camisa do Vitória. Não dá mais para apostar só em promessas ou improvisações. Não dá para entrar no Campeonato Brasileiro apostando que tudo vai dar certo no improviso. A janela ainda está aberta. Vai até o dia 2 de setembro. Mas esperar até lá para montar um elenco completo é um erro. Porque cada rodada vale muito. Cada ponto perdido agora pode fazer falta lá na frente. O Vitória precisa agir já. Precisa acelerar o processo de contratações, precisa concluir negociações que estão emperradas, precisa fechar com nomes que já poderiam estar treinando há semanas. E se não fizer isso agora, o prejuízo vai ser inevitável.
A torcida vai continuar apoiando, como sempre fez. Vai estar no Barradão, vai estar ligada nos jogos fora de casa, vai seguir acreditando. Mas a diretoria precisa fazer sua parte. Precisa respeitar esse apoio. Precisa entregar um time à altura da paixão da arquibancada. Porque o torcedor do Vitória já sofreu demais. E depois de tanto esforço para voltar à elite, não dá para aceitar mais uma temporada de sustos e sofrimento. Agora é o momento de agir. De mudar a postura. De mostrar que aprendeu com os erros. O time precisa ser reforçado. A lateral esquerda precisa de um titular confiável. O ataque precisa de pontas que façam a diferença. O meio-campo precisa de volantes que saibam marcar e jogar. A defesa precisa de equilíbrio. Tudo isso é urgente. Tudo isso já deveria estar resolvido. E se não for resolvido logo, a conta vai chegar. O futebol brasileiro é implacável com quem não se prepara. E o Vitória, com sua grandeza, com sua torcida, com sua história, não pode se dar ao luxo de ser coadjuvante. Que a diretoria entenda isso de uma vez por todas. Que os erros do passado não se repitam. E que esse segundo semestre seja diferente, mais organizado, mais competitivo. O torcedor merece. O clube precisa. E o momento exige ação. Porque enquanto a bola não rola, ainda há tempo. Mas esse tempo está acabando. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e agitado o mercado de transferências. Circula nos corredores de grandes clubes e entre empresários do esporte a possibilidade de uma proposta bilionária pelo Sport Clube Vitória, um dos times mais tradicionais do Nordeste. O nome por trás dessa movimentação que promete mexer com o cenário nacional? Luciano Heng, o conhecido empresário catarinense e fundador da rede de lojas Avan, que, segundo fontes próximas, estaria disposto a investir uma quantia milionária para assumir o controle do clube baiano. A especulação ganhou força depois que pessoas ligadas ao empresário revelaram que Heng teria mostrado interesse em diversificar seus investimentos, e o futebol seria uma das apostas para os próximos anos. O Sport Clube Vitória, apesar de momentos conturbados em sua história recente, mantém uma grande base de torcedores apaixonados e uma estrutura que pode ser potencializada com o aporte financeiro correto. A quantia em questão ultrapassaria facilmente a casa do R$ 1 bilhão, algo até então nunca visto em negócios envolvendo clubes de médio porte no futebol brasileiro. O que chama atenção nesse possível negócio é a dimensão do valor oferecido, que poderia transformar o Vitória em uma potência regional, capaz de disputar títulos nacionais e, quem sabe, com o tempo, projetar-se também no cenário internacional. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita, o burburinho cresce e provoca uma série de especulações sobre o futuro do clube e o impacto que essa injeção de dinheiro poderia causar no futebol nordestino. A torcida do Vitória, que sempre sonhou com grandes investimentos para reerguer o time, acompanha de perto as notícias, na esperança de que essa possa ser a virada tão aguardada. Além disso, o interesse de Luciano Heng pode indicar uma mudança de paradigma no modelo de gestão dos clubes brasileiros, que tradicionalmente enfrentam dificuldades financeiras e falta de investimentos estruturados. Um aporte bilionário poderia, por exemplo, possibilitar contratações de alto nível, melhorias na infraestrutura do estádio e centros de treinamento, além de projetos sociais e de formação de base que garantiriam a sustentabilidade do clube a longo prazo. Resta saber se o empresário catarinense está disposto a assumir os riscos e desafios de gerir um clube com uma história tão rica, mas também com problemas financeiros. O mercado está atento e os torcedores, ansiosos. Será que o Vitória está prestes a dar um salto gigantesco com a chegada de um investidor bilionário? Enquanto isso, o nome de Luciano Heng não para de circular nos bastidores, alimentando um rumor que pode se transformar em realidade e mexer com as estruturas do futebol brasileiro como nunca antes visto. Aguardemos os próximos capítulos dessa história, que promete ser uma das mais surpreendentes do futebol nacional nos últimos tempos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News.
Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!